gente considerar como epilepsia, vai ser necessária a ocorrência de, no mínimo, 2 ataques epiléticos com intervalo de pelo menos 24 horas. Mas, Michele, você falou que a epilepsia é caracterizada pela ocorrência de ataques epiléticos. Mas o que são ataques epiléticos? Né? Então, são justamente perturbações do cérebro, certo? Devido a algumas breves descargas repetidas das células nervosas, certo? Então, o que acontece? Em uma crise convulsiva, que é a forma mais conhecida do ataque epilético, tá? O que acontece? A pessoa pode cair no chão, pode apresentar contrações musculares em todo o corpo, pode morder a língua, pode ficar salivando de forma intensa. Mas, Michele, como é que ocorre o funcionamento normal do cérebro? Então, o funcionamento normal do cérebro vai requerer o quê? Uma descarga ordenada, tá? E coordenada pelos impulsos elétricos. E esses impulsos elétricos vão possibilitar a comunicação do cérebro com a medula espinhal, com os nervos, com os músculos e também as comunicações dentro do próprio cérebro. Então, na epilepsia ocorre uma alteração temporária no funcionamento cerebral sem uma causa aparente. Durante alguns segundos, durante alguns minutos, uma parte do cérebro começa a emitir sinais incorretos, que podem ficar restritos a essa região ou pode se espalhar pelo restante do órgão. E aí esses sinais são responsáveis pelas crises epiléticas, que vão variar desde a distorção de percepção e movimentos descontrolados até crise convulsiva e até a perda mesmo da consciência. Então, o que ocorre na epilepsia é uma perturbação no processo de comunicação entre os neurônios. Para trocar as informações, essas células cerebrais vão transmitir impulsos elétricos. Então, a crise epilética, ela ocorre quando existe um descontrole nesse processo, levando a reações anormais. Então, como é que uma pessoa começou a ter uma crise? O que eu faço? Então, eu preciso colocar a pessoa deitada de costas em um local confortável, tá? Retire todos os objetos de perto, retire os objetos pulseira, relógio, óculos. O que você pode fazer não é tentar desenrolar a língua, colocar um pano, certo? Para evitar justamente entre os dentes, né? Para evitar que ela possa morder a língua. Então, afrouxar a questão das roupas. Caso a pessoa esteja babando, manter a pessoa deitada com a cabeça voltada de lado, evitando que ela sufoque com a própria saliva. E aí, quando a crise passar, deixa essa pessoa descansar. Então, nessa aula eu fiz vocês entenderem um pouquinho sobre a questão da epilepsia, como isso acontece. Mas o que é que eu posso fazer, o que eu não posso fazer? Eu preciso tomar cuidado muito com relação à eletroterapia. A eletroterapia é contraindicada para pacientes portadores de epilepsia. Tá? Porque o que acontece? Esses recursos eletroterápicos, eles podem, na verdade, fazer com que haja... As crises epiléticas, elas podem ser estimuladas, tá? Através dos recursos eletroterápicos. Então, não pode aplicar radiofrequência, não pode aplicar criofrequência, não pode aplicar alta frequência, manta térmica, corrente russa, nada, gente. Lembre que estética, ela é saúde. Gostaram da aula de hoje? Sabiam de todo esse conteúdo? De todo esse conhecimento?